que podemos andar perfeitamente e perpetuamente sobre a vitória por causa da cruz. Diferente do que muitos pregam, né? Nos dias de hoje, já pregavam naquela época. Muitos ainda cobram leis e doutrinas para alcançar a salvação. Que nem eu vi outro dia um pastor falando que uma membra da igreja disse que não ia no encontro porque o marido fumava. Ele falou, mas não tem problema, pode ir. Não, mas pode fumar? Não, não pode fumar, mas também não vamos deixá-lo separado de conhecer a palavra. Quando ele quiser fumar, vai ser uma chácara, pede para ele se afastar um pouquinho do pessoal, vai ali, fuma e tal. O que aconteceu? O testemunho? Ele foi, ele se afastava, fumava, interagiu com os irmãos, conheceu os irmãos e nisso vai dando lugar ao Espírito Santo para a libertação por meio da cruz, não por meio de leis e doutrinas, não pode usar essa roupa, não pode usar aquela, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Como eu já vi pastor dizendo que o crente não pode nem ir num parque de diversão. Tanto heresias que aquele que não conhece a palavra se deixa cair. Continuando, que são sombra das coisas futuras. A lei e todas as suas obediências era destinada apenas para apontar para aquele que viria, ou seja, Cristo. Mas o corpo, que é a igreja, é de Cristo. Fala da substância e realidade em oposição à sombra. Ninguém vos domine a seu bel prazer, diz respeito à falta de doutrina, com pretexto de humildade. Refere-se à autodepreciação e culto dos anjos, diz respeito aos ensinos gnósticos, que é um ensino incorreto que afirmava que o homem não podia ir diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo, mas que deveria chegar a Deus através de categorias consecutivas de seres intermediários, quer dizer anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Refere-se a sair da palavra revelada de Deus, então debalde inchado na sua carnal compreensão. A mente carnal, o que significa que não é a mente de Deus, e não ligado à cabeça, deixar de olhar exclusivamente para Cristo e para a cruz, ao final conduzirá à destruição, da qual todo o corpo provido e organizado pelas ligaduras e juntas vai crescendo em aumento de Deus. A fé correta na cruz assegura o crescimento espiritual do homem. Se, pois, estáis mortos em Cristo, de fato diz, considerando o fato de que você morreu com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, caminho do mundo, né, quer dizer, porque vos carregam ainda de ordenanças. Como se viveis no mundo, refere-se a confiar em algo que não seja Cristo e a cruz para a salvação e vitória, onde que é o erro de muitos dos cristãos naquela época e hoje em dia. Tais como não toques, não proves, não manuseis. Olha só, não há salvação nem vitória nas regras e regulamentações, as quais coisas todas perecem pelo uso. Refere-se ao fato de que eles não funcionavam porque não se deu origem humana, né? Se dava origem humana e não de Deus. Portanto, são formuladores de novas regras que também não funcionavam de modo melhor que as antigas, que é o modo do homem, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Isso significa que não é de Deus e devem ser evitadas a todo custo. Olha só, se a própria palavra de Deus diz, tais como não toques, não proves, não manuseies, é uma pergunta, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Se a própria palavra, através de Paulo, o grande homem, e assim pregado por muitos, por que só lembro de Paulo e Silas na prisão, de quando ele ficou cego e voltou a enxergar? Porque assim Jesus mandou ir lá orar por ele e falou com ele.
mas não lembram das correções e exortações feitas em suas cartas, porque as cartas de Paulo são cartas enviadas para um povo que conheceu a verdade e estava se desviando, em alguns poucos trechos sendo elogiados por ainda se manter na verdade. Então a própria palavra diz para negarmos leis e doutrinas, mas vivermos pela graça, que é através do agir do Espírito Santo que vem a salvação. Mas muitos ainda pregam que a lei, a graça e a doutrina do pastor é que leva à salvação. Infelizmente muitos estão indo à condenação eterna, porque lá em Tiago fala, Tiago 2, que aquele que quer viver por lei, mas tropeçar em uma só vírgula, em um só mandamento, esse é lançado no lago de fogo, esse é lançado no inferno. Não com essas palavras, estou dizendo com a minha, mas podem pegar e ler Tiago 2 e vocês vão ver o que fala lá. Então não devemos viver por lei. É o Espírito Santo que entra em nós pela palavra, pela fé em Cristo Jesus junto da cruz, e nos molda, e nos liberta, e nos transforma, e faz de nós vencedores junto de Cristo Jesus. E para terminar aqui, versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, refere-se à adoração concebida e estabelecida pelo homem, o que caracteriza a maioria da igreja de hoje. Humildade falsa que está falando, e indisciplina do corpo, o corpo humano, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Todas as observâncias ascéticas, conquanto apelem aos homens como indicações de sabedoria e piedade superior, não tem nenhum valor como solução contra a indulgência sensual. Isso só pode ser resolvido na cruz. Bom, Deus abençoe a todos, sempre buscando na palavra do Senhor o caminho, a verdade e a vida eterna, que é Cristo junto da cruz pelo agir do Espírito Santo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.